Que o nosso coração continue sempre firmado neste Senhor, todos os dias da nossa vida. Que o Espírito Santo ilumine neste momento a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, para refletirmos nas palavras do Santo Evangelho desta noite. Amém. Irmãos, o texto do Evangelho, eu penso que de fato todos nós aqui dentro nos sentimos dentro dele, enquanto assim nós lemos o texto, porque é uma história muito real, ela nos aproxima da nossa realidade, ela fala ao nosso coração. Nós poderíamos falar sobre esse texto, sobre alguns assuntos diferenciados, como oferta. Nós poderíamos falar até sobre a oferta desse texto. Mas tem uma parte muito importante que nós gostaríamos de abordar nesta noite. Poderíamos, é claro que o grande tema do Evangelho é a compaixão do Pai pelo filho que volta para a sua casa, mas também é a compaixão daquele outro filho mais velho que estava com o seu pai. Nós poderíamos falar sobre isso, mas tem algo interessante. Eu quero falar um pouco sobre o filho mais velho da nossa parábola. Aqui ele representa, o filho mais velho representa o povo judeu na época de Jesus, naquela situação. Especialmente, eles se achavam escolhidos por Deus, então eles não precisavam mais de arrependimento, eles já se achavam já no céu pelo simples fato de Deus ter escolhido esse povo em todo o Antigo Testamento. Eles também até tinham essa visão muito próxima de que eles conseguiam cumprir a lei de Deus perfeitamente. É interessante que na parábola não fala se o filho mais velho participou da festa, da comemoração do retorno do seu irmão ou não participou. Mas é interessante que ela aborda um detalhe do irmão mais velho, um irmão que está decepcionado com o seu pai, que recebe o seu irmão daquela forma. E isso está registrado nas palavras, quando ele diz assim, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O pai tenta mostrar a sua importância para aquele filho, respondendo para ele: meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu, tudo que eu tenho é seu. E não dá para ver, de fato, tirar a conclusão de que nesta parábola de Jesus, o filho mais velho, qual foi a decisão final dele diante disso. Porém, tenho certeza que o coração do pai não deixou de lutar para que aquele filho mais velho aceitasse o seu irmão que havia retornado para sua casa. Aquele filho mais velho, mesmo quando o irmão foi embora, ele continuou um filho obediente ao seu pai, segundo as palavras dele. É claro que ele exagerou quando ele diz: eu nunca transgredi uma lei do Senhor. Mas
ele está querendo argumentar com o seu pai, dizer: pai, eu sempre permaneci ao seu lado, mesmo que o meu irmão pegou a sua parte e foi embora. Acordava, quem sabe, de madrugada para trabalhar, cansado, não desistia do seu trabalho, cumpria seus afazeres com o seu pai e lhe obedecia às ordens. Eu fico pensando nessa situação, uma situação familiar. Será que nós já não nos damos conta de que tudo, exatamente tudo, o que nossos pais possuem é nosso? Vocês já pararam para pensar, os jovens aí que ainda têm os pais, que têm vivos aí entre nós? Vocês já pararam para analisar que o dia que eles partiram, ou até hoje mesmo, tudo que é deles é seu? É claro que nós, como filhos, nós ainda não temos o poder de ir lá e assinar a venda da terra, de assinar aquilo que os nossos pais têm. Mas nós podemos usufruir dos bens. Tudo está à nossa disposição. A alimentação, a energia, o gás, muitas vezes combustível para dar uma passeada, o veículo, tantas coisas. E poucas vezes o pai priva o filho de algum detalhe que talvez o pai não possa dar ao seu filho, ou talvez ele diga: não, isso aqui agora você aguarda um pouco. Sei que nós, como pais, às vezes controlamos um pouco os nossos filhos. Isso é natural de pai. Muitas e muitas vezes agimos também como o filho mais novo. Penso que isto se repete muitas vezes em nossa vida. Muitas vezes na nossa vida. Pecamos desenfreadamente e nos damos conta disso quando queremos comer a comida dos porcos e não podemos. Quando nós caímos na sarjeta, aí nós lembramos que nós temos uma família, que nós temos um pai e uma mãe a quem recorrer. Eles possuem bens à nossa disposição, os quais nós desprezamos por algum breve momento. Quando então, arrependidos, buscamos o Pai, amorosamente em Cristo Jesus, esse Pai, Ele então nos acolhe. Somos revestidos de Cristo. É exatamente isso. O Pai do céu, quando nós cremos em Cristo, nós vestimos a roupa de Cristo. E o Pai celeste, Ele não nos olha mais diretamente sem Cristo. E então Ele perdoa os nossos pecados. O Pai, através de Jesus, Ele acolhe de volta. Ele diz: entra, filho, entra na sua casa. Ele perdoa, Ele lava, Ele purifica, Ele nos dá de novo tudo aquilo que compete a um filho amado que está na sua casa. No entanto, também agimos como o filho mais velho. De que maneira a presença do filho mais velho pode estar presente em nós, no nosso dia a dia? Vamos pensar um pouco. Nós aqui como povo de Deus, quando a presença do filho mais velho está entre nós, por estarmos trabalhando sempre pelo reino de Deus, talvez pode ocorrer em nosso coração o seguinte: que o Pai nos deve, que o Pai tem compromisso conosco e que Ele nos deve um benefício maior do que aqueles que não acreditam ou daqueles que se afastaram. A outra situação, usamos nosso tempo, nossa vida, nossos dons, ofertamos, testemunhamos
sofremos por causa da fé, somos classificados como quadrados, ultrapassados e fundamentalistas pelo mundo, sofremos adoidado. E de repente nós pensamos, eu acho que eu tenho alguns pontos a mais com o Pai do céu. São esses momentos em que a presença do filho mais velho está entre nós. Talvez essas coisas nos façam pensar que estamos em condição diferenciada dos demais. Pensemos que Deus Pai tenha obrigações especiais, assim como em algumas orações que ouvimos pelo mundo afora: Pai, eu te ordeno que faça isso, eu te mando que faça isso. E então nós olhamos para nós e perguntamos: mas que filho é esse que manda no seu pai? Mas é exatamente a presença do filho mais velho que está tão encarnado nesses cristãos, que eles acham agora que o pai tem obrigação de atendê-los e de dar a eles tudo aquilo que precisam. Que quando chegarmos lá no céu, temos até um lugar muito especial, assim como aquela mãe que pediu para Jesus: Senhor, deixa quando vocês estiverem lá no céu, que um dos meus filhos sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Talvez nós pensemos que deveríamos ter esse privilégio. E as palavras do Pai, então, você está sempre comigo, são palavras de consolo para aquele filho. As palavras seguintes reforçam exatamente essa ideia que o pai fala com o seu filho. Ele diz: você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Nós trabalhamos, nós moramos juntos com os nossos pais, nós compartilhamos das alegrias dos nossos pais, da nossa família, nós também compartilhamos das dificuldades juntos, e juntos enfrentamos tanta dificuldade dos pais, como também os pais estão dizendo: filho, vai porque eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu estou para te amparar, para te dar forças. Onde isso entra na nossa realidade como cristãos? Eu não sei há quanto tempo cada um de vocês é cristão. Eu não sei. Eu sei de mim. Mas assim, exatamente de vocês, eu não sei. Há 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 ou mais? Há quanto tempo você pode bater no peito e dizer: eu sou cristão? Vocês já pensaram no grande privilégio que é viver, que é ter vivido todos esses dias, todos esses anos como filhos de Deus? Será que nós já nos damos conta de que privilégio é nós podermos usufruir do que esse Pai tem à nossa disposição por tanto tempo? Isso significa que por estarmos em Cristo Jesus, exatamente tudo o que Ele tem, Ele nos tem dado neste período. Vamos pensar um pouquinho. Exatamente tudo que o nosso Pai Celeste tem, Ele nos deu. Ele está dando a cada um de nós. Se você é cristão há um dia, há 2 dias, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, o benefício Deus está te dando. Vamos lá. Deus nos tirou das trevas. Nós temos a ideia às vezes de que isso só significa quando nós chegarmos lá no céu. Não. Ele já nos tirou das trevas. Nós não vamos receber a luz quando chegar lá no céu. Não, nós já estamos na luz. Nós já estamos dentro do reino de Deus.
desde o momento em que nós recebemos a fé salvadora pelo Espírito Santo, no batismo ou pela palavra, já estamos no reino de Deus. Ele é nosso, nós fizemos parte dele. E isso tanto é verdade que Deus passou a nos chamar de filhos, não mais de conhecidos, porque um conhecido, nem sempre você convida o seu conhecido para entrar na sua casa. Mas o seu filho, você deixa ele usufruir da sua casa. Por termos a fé salvadora, nós já recebemos a vida eterna. E essas são as palavras de João 3,16, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna não é depois da morte. Eu já possuo essa vida eterna. Todo cristão possui a vida eterna. E por isso nós temos que arrancar da nossa cabeça aquela dúvida: se você morrer hoje, você vai para o céu? Não respondam aqui, porque eu tenho essa certeza. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Quem me garante isso é Deus. Então nós temos que tirar isso da ideia de que não, vida eterna lá depois. Não, porque a nossa alma é imortal. O que morre é o corpo, a alma é imortal. Ela já é recebida por Deus, então ela já está na vida. Quando em Cristo confessamos os nossos pecados, nós já recebemos a sua paz. Aqui nós fizemos agora há pouco, nós clamamos pela misericórdia de Deus. A paz de Deus não é só depois, mas é hoje, é agora. E se você se sente de fato perdoado dos pecados, você já possui essa paz, ela é sua. Mesmo que todo mundo esteja brigado contra você, mas se você tem a paz de Deus, você tem tudo. Os benefícios da Santa Ceia. Quantas vezes no culto quantas vezes esse ano você já participou da Santa Ceia? Todos os cultos? Se não todas as vezes, por que não todas as vezes? Havia outras prioridades na vida? O que faz alguém trocar muitas vezes por coisas banais o grande privilégio de receber o corpo e o sangue de Cristo? E nós saímos fortalecidos quando estamos na Santa Ceia, nós recebemos Cristo. Isso é fato, isso é real, isso não é imaginário, isso é poder de Deus. E se eu duvidar do poder de Deus, então eu tenho que questionar a minha fé. Será que é assim? Quando somos consolados pelo poder de Deus, esse consolo é dado na hora. Penso que aqui todos vocês já tiveram a oportunidade de velar alguém. Mas não vamos nem só falar de morte. Talvez um momento difícil da vida de vocês, em que vocês precisaram ser consolados por Deus, e Deus não disse: não, então faz o seguinte, daqui 20 anos eu vou te consolar. Mas foi lá naquela hora. Deus não, as bênçãos espirituais Deus nunca nega aos seus filhos. Então é daquela hora. A alegria por sofrer, por sermos cristãos, pela pregação do Evangelho, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não vou receber a alegria completa depois que eu morrer. Não, Deus está me dando ela hoje. Agora, Deus te dá alegria completa.
Eu posso não ter muitos bens materiais, assim como muitos irmãos não têm. Muitos pagam aluguel por não terem condições de comprar a sua casa. Mas eu falo e repito, tirem da ideia de que bens materiais simboliza a presença de Deus. Nem sempre na vida das pessoas, presença, bens materiais significa presença de Deus. Agora eu posso não ter nada, mas eu posso ser plenamente feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu possuo. Vamos olhar então um pouquinho para os bens materiais que nós temos neste mundo, para não ficar só no abstrato. E aí eu quero fazer algumas perguntas. Sabe aquela casa que você mora? Sabe aquela cama que você deita? Sabe aquelas casas alugadas que muitos irmãos têm a bênção de ter? Sabe aquele carro luxuoso que você bate no peito e diz que conquistou e anda com ele? Ou a sua bicicleta? Sabe aquele seu calçado que você usa para caminhar? Sabe o ar que você está respirando agora? E assim tantas outras coisas. Nada disso é seu. Nada disso é seu. Nada do que eu tenho de bens materiais é meu. Em verdade te digo que tudo isso é de Deus. Tudo isso é de Deus. E às vezes o ser humano se orgulha tanto e bate no peito e quer se mostrar para os irmãos que possuem tanta coisa, mas tudo é de Deus. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Você tem dúvida ainda de que isso pertence a Deus? Acreditando ou não acreditando, nós pertencemos a Ele. Interessante, a confissão de nossa fé, ela é a explicação de Martinho Lutero sobre o primeiro artigo, e nele nós dizemos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Lutero ele explica isso dizendo assim, creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa, lar, esposa e filhos, campo e gado, e tudo mais. Tudo pertence a Deus. Então eu pergunto a vocês: tudo que é do Pai, Ele não tem te dado? Tem alguma coisa que você tenha reclamado do Pai Celeste? Aponte para Ele. Diga para Ele: Pai, o Senhor não me deu isso. E aí você vai ouvir a resposta dele. Ele não nos tem dado algo a mais, e algo bem especial, que foi o seu Filho. O Filho amado é dele. Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. E o Filho nos deu o que Ele tinha de mais precioso, a sua obediência, o seu sangue. Lá na cruz, Ele experimentou a morte em nosso lugar. Então, irmãos, temos o privilégio de trabalhar. E eu digo assim para vocês, é um privilégio trabalhar para esse Pai. É um privilégio, vale a pena. A gente sofre por tantas coisas nesse mundo e acha que vale a pena, né? Mas trabalhar para esse Pai, ser discípulo, ser fiel a Ele, é isso que vale a pena. Somos felizes pelo privilégio de dedicar a vida. Eu sou um privilegiado.
porque só eu sei de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Mas pelo conhecimento da palavra, vocês são privilegiados, porque eu também sei de onde Deus os tirou e onde Deus os colocou. Então, usar os dons, o tempo, a vida, é um privilégio, é uma grande bênção. Percebe um detalhe na palavra do pai e do filho. O filho mais velho, quando ele fala com o seu pai, ele diz assim: mas quando veio esse seu filho? Ele estava dizendo assim: esse cara aí não é meu irmão. Esse aqui, olha só, ele gastou tudo com prostitutas, pauseou 1/3 do nosso patrimônio. Esse é seu filho. E o pai, depois de falar com ele, ele diz assim: porque este seu irmão, quer dizer, o pai trouxe para a memória dele de novo, dizendo: não, é seu irmão. Ele é meu filho sim, mas ele é o seu irmão. Não precisamos ter inveja de alguém que a vida inteira perseguiu Jesus, talvez fez você sofrer por ser cristão, te alfinetou, te judiou, debochou de você por estar na igreja, por ofertar, por dedicar os seus dons. Não fique bravo com eles. Se no final da vida ele for convertido e for levado ao céu, então nós teríamos que chegar lá no céu e falar: Jesus, mas aquele malfeitor na cruz, pá, o senhor levou ele na hora lá para o céu, né? Eu acho que o senhor é injusto. Não tenhamos inveja. Não sejamos o irmão mais velho, porque o nosso objetivo de ser cristão nesse mundo é justamente buscar o perdido, é ir atrás do nosso irmão que se afastou e nós queremos ele de volta. Podemos então festejar quando alguém volta ao convívio com o povo de Deus, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos irmãos ainda estão voltando para a casa do Pai Celeste, porque tudo o que é do Pai Celestial, Ele nos tem dado em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.